Eu comecei na fotografia, na verdade, por acaso. Eu não escolhi ser fotógrafo. Meados de 2002, eu participei de um processo seletivo lá na minha cidade, eu sou de Nova Lima, e fiz prova de português, de matemática, e era assim, um suspense. Ninguém sabia para qual loja, para qual cargo que estava tendo esse processo seletivo. E eu participei. E aí participei de dinâmica de grupo, entrevista, foi assim, maior rolê para poder saber até para que a gente estava concorrendo, né? E aí era para uma loja de fotografia. E eu fui um dos 7 selecionados e eu entrei como office boy nessa loja. E foi interessante que eu não tinha mesa, não tinha uma sala, não tinha nada, né? Na minha época, office boy, a gente tinha a sensação de que teria aquela mesa, teria uma sala, receberia as demandas, e eu não tinha isso. E o dono da empresa falou comigo assim: olha, acha o seu espaço dentro da empresa. E aí eu fiquei lá 4 anos e meio, mas por ser muito curioso, eu comecei a me familiarizar com vários setores da empresa, até chegar no ponto de começar a atender no balcão. E aí eu fazia fotos 3x4, vendia acessórios, né, filmes, máquinas. Eu lembro que a máquina digital estava começando ainda, aquelas de 2 megapixels, e eu comecei a gostar da coisa. E teve um dia que chegou um rapaz com um carro batido e ele precisava de fazer um boletim de ocorrência. E aí eu já estava fazendo algumas fotos ou outra quando eles me solicitavam. E nesse dia eu lembro perfeitamente que eles pediram para mim fazer as fotos do carro que estava batido para anexar no boletim de ocorrência. Eu fiquei lá igual um fotógrafo de carro batido, né? Fazendo poses, caras, bocas. E as fotos ficaram muito legais. E de fato eles realmente começaram a me aproveitar mais como fotógrafo. E eu me lembro de um dia, perfeitamente, esse dia eu nunca vou esquecer. Chegou uma mulher na loja e ela estava toda machucada, o companheiro dela tinha machucado ela, e ela também estava fazendo o boletim de ocorrência e precisava de anexar as fotos dos hematomas no boletim de ocorrência. E aí, prontamente, eles falaram: ah, vai você lá, Solano. E foi o primeiro contato que eu tive com o estúdio, inclusive. E nesse dia me pegou muito porque eu estava gostando da fotografia, mas era uma loja que fazia casamento, evento, 3x4, então a fotografia para mim ali era uma coisa glamurosa, uma coisa chique, né? E o primeiro contato que eu tive com o estúdio foi esse. Eu lembro que ela estava muito machucada e eu realmente tinha que pegar os detalhes, né, dos hematomas, um olho roxo, um ombro com, né, hematomas, enfim. Mas foi ali naquele dia que eu pensei: olha, eu acho que tem alguma coisa a mais para mim dentro dessa história da fotografia. E logo em seguida, passaram-se 4 anos e meio dentro dessa empresa, eu saí dessa empresa e eu já era fotógrafo profissional. E aí eu comecei já a montar estúdios de fotografia. Na minha cidade eu tive 4 estúdios de fotografia, eu tive mais 3 estúdios de fotografia fora da minha cidade, onde eu atuo até hoje. Então eu costumo dizer que a fotografia me escolheu. Eu não escolhi ser fotógrafo, né? Mas ela me escolheu por uma necessidade de algumas pessoas que precisavam do material, mas também eu acredito que por sensibilidade, né? Eu lembro que dentro da loja tinha as fotos 3x4 e as meninas usavam muito Photoshop, então elas não arrumavam muito a pessoa não, sabe? Deixava a pessoa lá e fazia a foto e já julgava no Photoshop. Eu lembro que o Photoshop já existia na época. E julgava para o Photoshop e ficava fazendo os ajustes ali de enquadramento, tudo que precisava. E eu não. Quando era a minha vez de fazer a foto 3x4, eu realmente chegava na pessoa, arrumava a roupa dela, arrumava o rosto, deixava ela bem à vontade, né? Uma foto tão desconfortável, essa foto 3x4, né? E já ali mesmo eu já fazia o enquadramento todo perfeitinho. E as meninas começaram a elogiar: Solano, você está fotografando muito bem, suas fotos são muito boas, nem precisa de mexer. Ou seja, na verdade eu também já estava encurtando um caminho, né? Porque senão eu teria que ter 2 trabalhos, de fazer a foto e depois de tratar a foto. E aí eu já tomava todo esse cuidado. Então, assim, a minha história na fotografia era uma história um pouco curiosa, um pouco mais extensa do que isso, mas de fato eu não comecei na fotografia porque eu queria, fui solicitado.